A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, obreiros e pastores, jovens, adolescentes, crianças. Bom dia, boa tarde, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você. Meus amados e queridos irmãos, hoje é dia 3 de setembro de 2024. Vamos falar sobre o amor de Deus para com a nossa alma. Tudo é amor. O que nós temos nesse ano de receber do Senhor. Tem Hebreus 2, 1 ao 4. Fala o perigo da negligência. O amor de Deus é tão grande que ele nos orienta. Se nós negligenciarmos. Veja bem. Por esta razão, importa que nós apegamos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparíamos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelo que eles ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres. Por isso, por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amados e queridos irmãos e irmãs, jovens e adolescentes, idosos, pastores e obreiros, veja que coisa importante, o amor de Deus nos orienta, nos revela, nos diz amorosamente. Por esta razão, importa que nós apegamos com muita firmeza nas verdades ouvidas, para que delas já não desviemos. Amados, veja bem, por causa dessas coisas, nos importa que nós apregamos pelas coisas, pelas verdades ouvidas. Quantas verdades nós ouvimos, mas disso nós temos que pregar com mais firmeza as verdades ouvidas, que delas jamais desviamos. Quando Jesus me salvou, eu ouvi tantas mensagens que orientava e alertava livre contra o pecado, contra a vaidade, contra a ser leviana. Quantas pregações os pastores meditavam na palavra para falar sobre o adultério espiritual, o adultério conjugal, o adultério da palavra. Adulterar também, quando adultério é uma palavra, é adultério. Quantas verdades eu ouvia falar sobre o adultério de Israel, que adulterava com falsos deuses, vaidade, palavra santa, palavra de verdade que eu ouvi. Então, eu tenho que pegar isto com muita firmeza para que não desvio dela. Como desviar? Aquilo que no passado era ensinado, eu ouvia. A igreja não pode jogar. A igreja
não bebe. A igreja é liberta. A igreja não cobiça a riqueza do outro, um do outro. Um crente não deve olhar para uma mulher com desejo impuro. Palavras, verdades que eu vi na minha juventude como crente. Tenho que apegar a essas as palavras que ouvi com veemência, para que eu não desvie daquilo que eu aprendi. Quantas pessoas, meus amados, que estão dentro da igreja, que são pastores até sucedidos, mas que no passado ouvia todas essas palavras e aplicava nos membros, nos jovens. Ai do irmão ou da irmã que adulterasse. Era excluído, era tido como um demônio. Sou obreiro dessa época. E não estava atento à palavra, às verdades que ele ouviu. Por quê? Depois eles se prostituíram-se pelo dinheiro, desviaram do que aprenderam, do que ouviram. O crente não mente, a igreja não mente. E hoje eles mentem, faz parte da política. Hoje eles persuadem a igreja. Não deram ouvido a essas palavras. É negligência. E tem que voltar-se a ouvir, meditar na palavra que ouviu no passado, para que não desvie dela. Pois se tornou firme a palavra, falada por meio de anjos. Toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Veja bem, tornou-se firme a palavra falada pelos anjos, por meio de anjos, toda agressão, pelos anjos, toda transgressão e desobediência recebe o justo castigo. Nós ouvimos isto. Essa palavra saiu da boca de anjos. Toda desobediência, toda transgressão recebe o justo castigo. Eu fico preocupado, meu irmão, porque o amor de Deus é tão grande que Ele me dá graça para dormir e Ele falar comigo. Antônio, medite nesta palavra. Quantas vezes você ouviu e pregou sobre uma vida de santidade? Você está dando crédito ao que você ouviu dos pastores antigos e coisa que saiu da boca de anjos, que toda transgressão e desobediência tem um justo castigo. A transgressão é aquilo que eu faço de errado. A desobediência é quando eu desobedeço a palavra de Deus, achando que não é pecado, tem um justo castigo. Eu preciso meditar nessa palavra e guardar no meu coração para que eu não desvie. Isso chama-se o amor de Deus, que fala comigo. Antônio, se hoje acabou a doutrina santa, o ensinamento, porque a palavra de Deus fala sobre doutrinar a igreja. A doutrina não mata. A doutrina é um conjunto de ensinamentos daquilo que conduz o homem ao céu ou tira do céu. Aquilo que conduz a mulher ao paraíso ou tira do paraíso. Não estou falando que manda ninguém para o inferno. Só tem dois caminhos. Nós meditamos. Se a transgressão, a desobediência,
qualquer transgressão que nós cometemos, se nos tira da presença de Deus, aonde eu estou. Se eu partir e morrer a carne, sem ter essa convicção de estar na presença de Deus, para onde eu irei? Minha irmã, você é a mulher mais bonita do mundo, é a mulher crente em Cristo Jesus, porque tem o Espírito Santo no seu corpo, que irradia nos seus olhos, nos seus lábios, no seu sorriso, quando você louva. Lembre-se, quando você é cheia do Espírito Santo, você vai pregar a palavra de Deus. Você sente um fogo queimando dentro do seu coração. As lágrimas descem dos seus olhos, de agradecimento a Deus, porque você foi escolhido ou escolhida para falar sobre esta palavra que é de Deus. Para um povo de Deus, que é um povo especial e zeloso de boas obras. Você foi escolhido ou escolhida. Você glorifica a Deus. Você olha, você chora de alegria. Porque a igreja está recebendo uma palavra. Você olha para dentro de você. Entende que você é falho ou falha. Mas a misericórdia de Deus é que faz. Você está transmitindo a palavra dele. E o povo dele recebendo a palavra pelo Espírito. Oh, que beleza, meus irmãos e minhas irmãs. Quando nós vimos essas coisas, aquilo que nós aprendemos, que ouvimos, como escaparíamos nós se negligenciarmos a tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Eles estão falando aqui exatamente que esta palavra foi anunciada pelo Senhor Jesus Cristo. E depois foi anunciado por aqueles que ouviram. Se eu ouvir a palavra de Deus e meditando na palavra de Deus, compreendendo que Deus é santo e que me tornou santo, mesmo assim, meditando nesta palavra, que eu tenho que lutar para não desviar, porque eu continuo sendo o Antônio, carne, pó e cinza. Nunca me exaltando que eu sou bom, eu sou um pastor, eu prego, eu já fiz isso, quer dizer, eu não fiz nada. Eu fiz, sabe o quê? Muita coisa que entristeceu a Deus sem conhecer a Ele. E muitas coisas entristeceu a Deus agora na presença dEle. Então eu sou carente da misericórdia dEle. As orações dos irmãos da igreja é que me sustenta de pé. Por isso que eu oro pela igreja, oro pelos irmãos, pelas irmãs, pelos jovens, pelos pastores. Não importa, meus irmãos pastores e igreja, se vocês não me aceitam, se vocês não me têm como pastor, que vocês me ignorem. Importa que Jesus Cristo me tem como servo dele. Importa que Jesus Cristo, pelo seu Espírito, ele me revela a necessidade da minha irmã, do meu irmão, do pastor, da igreja. O que importa é que Deus, pela tua misericórdia, fala comigo, Antônio, volta a se meditar na palavra que você ouviu. Quantas vezes eu vou dormir e perco o sono? É Deus dizendo para mim, Antônio, ouça, medite quantas vezes você passou
3, 4 dias indo ao monte para orar e buscando a minha presença. Lembra, Antônio, quando você levava uma vida de santidade, como era na sua vida? Antônio, lembra quando te revelava o que ia acontecer? Lembra quando te mostrava para você uma pessoa que ia te trair e não estava ali? Antônio, volte para mim. Isso é o amor de Deus na minha vida. Antônio, toda a vida eu vi que você era fraco. E você vivia na minha presença, jejuando e orando, para que eu te sustentasse. Porque você parou de vigiar, negligenciou com as orações, com o jejum. Eu estou aqui pertinho de você, eu quero ouvir a sua súplica, orando em favor da igreja, em favor dos pastores, em favor dos jovens, dos adolescentes, em favor dos vizinhos, em favor desse mundo, em favor das almas que eu comprei com meu sangue. Como você vai negligenciar, Antônio? Isso é o amor de Deus para comigo. Esse é o amor de Deus para com você, meu irmão e minha irmã. No 4 disse, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade, dando Deus testemunho. Será que Deus quer falar comigo? Antônio, eu não dei testemunho da sua vida, mostrando para você o milagre que eu iria fazer. Eu já não falei com você e não provei que eu era contigo e livrei do mal. Antônio, volta-se para mim. Medite, deixe de negligenciar. Não seja mais negligência. Receba essa palavra que você ouviu pregar, que você ouviu palavra pelo Espírito, que anjos do Senhor falou com você. Igreja do Senhor, quando o irmão ou a irmã da igreja, pastor, um obreiro, e falar uma coisa, nós temos que assinar embaixo. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que uns 20 anos atrás, mais ou menos, eu preguei em uma igreja e menti no altar, meus irmãos. Porque saiu no jornal que Jesus curou um canceroso aqui na cidade que eu moro. E deram testemunho na igreja. E eu, como pastor, me lembro que a pessoa disse, você não ficou alegre, pastor? Falei com a minha cura, ele disse. Eu disse para ele, sim. Saiu, gente, aquele jornal sai para todo lugar, em outros países. E eu preguei em uma igreja, e preguei sobre cura divina, e disse para o povo da igreja, que na minha igreja Deus curou um câncer. Confiando na palavra dos homens que tinham dado testemunho nos pastores. Porque não passava pela minha mente. Eu sou falho, mas como é que eu vou mentir no altar que Jesus curou uma pessoa cancerosa e depois a pessoa morre? E passou dias, eu estava em casa, recebi um telefonema da esposa da pessoa, para mim ir lá, ele estava mal. Eu fui na casa dele, tinha um pastor e um missionário na casa dele. O homem estava em agonia. Eu entrei. Eles oraram e disseram, nós estamos orando, Jesus vai pôr a mão. E eu disse para eles, eu vou orar. Qual é o problema, irmão?
Antes que ele abriu a boca, a esposa disse: pastor, você sabe que ele está lutando com câncer há tanto tempo. Falei: minha irmã, esse câncer foi curado há tempo. Fulano quem? Por que você deu testemunho? E apertei, e o pastor, que já faleceu, que estava lá, e o obreiro, viraram as costas e foram embora. E eu pressionei. Fulano, por quê? Por que você falou aquilo? E ele não falou. E foi ficando doente. Pior, a esposa dele falou para mim. Foi o trato da igreja, na festividade, no trabalho. O pastor falou que ele só era para aceitar e deixasse que o pastor fazia para chamar atenção, falava. Chamei ele e falei: você pecou também, porque o pastor é mentiroso. E o mentiroso é filho do diabo. E você concordou. Por causa disso, eu menti no altar, confiando na palavra. E ele morreu. No dia que ele morreu, teve um vexame. E tinha um presbítero que chegou. De que ele morreu? Quando a esposa... Você não sabia. O homem ficou apavorado. Falaram que foi curado e como é que ele morreu de câncer? Eu tive que tirar o homem de dentro, porque ele era nervoso. Amados, não negligencie essas coisas. Eu vejo essas coisas na igreja. Eu fico triste. Por que eu hoje eu perdi a confiança desses pastores que chamam na frente? Irmãos, não brinque com a igreja. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Pastores, pregadores, irmãos, é o nome do Senhor Jesus Cristo, irmãs missionárias. Vocês amam a vossa alma. Volte para trás, se humilha nos pés do Senhor. Para de brincar no altar, para de mentir. Vocês sabem que estão mentindo. Sabem que estão persuadindo. Isto é pecado. Pela misericórdia de Deus, Deus me segurou, me chamou e me sustentou. Ele já me mostrou e falou para mim. Grupo de pastores grandes. Ele mostrou para mim que estava num lugar difícil na visão. Ele diz: por persuadir o meu povo. E Deus ama os pastores, ama a igreja. Por isso, hoje eu não prego nas igrejas. Hoje tem doutores. Mas no tempo de Jesus Cristo tinha vários doutores, mas tinha muitos enfermos. Hoje tem muitos doutores, mas tem pouco remédio. Meus amados, Jesus Cristo é o remédio. Jesus Cristo é o operador de milagres. O Espírito Santo de Deus é quem faz o milagre. Não é o senhor que é pastor de igreja. Não é você que é do louvor. Não é você que fala em mistério. Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos carentes da misericórdia de Deus. Eu sou o menor de todos, mas eu vos amo. Eu vos peço, meus irmãos, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais. Sinais, não é pregação de boca. Sinais, prodígios, coisas maravilhosas que aconteciam. Entendeu? E vários milagres. Entre eles, visto os cegos, levantar os paralíticos, ressuscitar os mortos, curar os leprosos, por distribuição
do Espírito Santo segundo a sua vontade, segundo a vontade do Espírito Santo, não é segundo a minha vontade, não é segundo o meu querer, meus irmãos, minhas irmãs. Aquilo que eu penso não tem nenhum valor diante daquilo que Deus pensa. Se eu pensar o que Deus está pensando, Deus está aprovando o que eu estou pensando. Mas se eu pensar o contrário, uma coisa e Deus pensar outra, o verdadeiro pensamento é o de Deus. O verdadeiro milagre provém de Deus. Eu não sinto, meus irmãos, apavoramento por alguém que está canceroso. Se Deus me falar, alabaçu de canta, que vai curar, eu não tenho nem um pouquinho de dificuldade de falar, Jesus vai te curar. Agora, muito que eu ame a pessoa, se Deus não me falar, jamais eu direi para a pessoa, Jesus vai te curar. Porque Jesus não falou. Mas eu tenho essa liberdade com o Senhor, pela misericórdia dEle. Tenho ouvido a voz do Espírito Santo no meio das minhas fraquezas. Imagina só, o Espírito Santo perto de mim. Eu sou um monte de lixo de pecado. Imagina Jesus Cristo diante de mim. Uma reprovação total no meu pensamento, naquilo que eu faço. Mas quando Ele ora dentro do meu coração, Ele sabe que eu te amo, meu irmão. Ele sabe que eu te amo, minha irmã. Ele sabe que eu perco a hora de sonos, meditando a Deus, clamando por um irmão, por uma irmã que está desviado, que está bebendo, está prostituindo, está pecando. Clamo a Deus em favor de um pastor que está mentindo no altar, que está em prostituição, está em cima do altar, está em adultério, está pastoreando a igreja. E Deus quer que esse irmão desce, porque vale mais você entrar nos céus pela porta, viver aqui lá embaixo, no último banco, e entrais com o Senhor naquele dia, pela sua humilhação, por reconhecer o seu pecado e a sua fraqueza, do que você continuar exercendo função, será elevado, pode até ter dinheiro em tudo, porque a riqueza não é por santidade, tá entendendo? Tem muitos crentes que têm contato com Deus direto. E se nós pararmos na Bíblia, Jesus Cristo, quando mandou falar com João, quando os discípulos vieram saber para Jesus, com Jesus, se João mandou saber se esperava, era ele o que esperava, você deveria aguardar outro. Jesus disse para os discípulos, vai e diz para João o que viram. O cego vê, os aleijados, os coxos se andam, mortos são ressuscitados. E o povo são salvos. Você vai e fala para ele. Então, ele disse, o próprio Jesus Cristo, ele é milagre. O milagre dele é assim. Então, se nós entendermos que Deus é soberano, que nós somos pequenos, somos pó, o Espírito Santo entra no nosso coração, jovem, não brinca, em o nome do Senhor Jesus, ora a Deus, consagra, e se Deus falar com você, para chamar a atenção do seu líder, para deixar de ser menino, fale, sabe por quê? Porque Deus ama o seu líder. Isto que é o problema. E às vezes, amado, e quando Jesus fala para ele, vai e fala para ele, e diga a ele assim, ó, João,
e aos pobres são pregado o evangelho. Diga que aos pobres são pregado o evangelho. Então, meus amados, a igreja do Senhor Jesus Cristo não quer dizer que é uma igreja de elite de ricaços, não, porque o rico, ele quer comprar o céu, mas o céu não está à venda. O rico quer comprar uma posição, mas a posição na casa de Deus não está na venda. O pastor vende a posição por causa de dinheiro, mas o pastor não pode dar salvação para essa pessoa. O pastor pode perder a dele também. Sabe por quê? Digamos que eu sou uma pessoa abastada, mas sou um adulto, eu sou tudo, sou mentiroso, mas eu levo na igreja tudo que o povo precisa. Logo, diz eles, blasfema contra o Espírito Santo. O Espírito de Deus falou comigo para separar o Antônio para ser o pastor. E em seguida eu já estou na frente, porque os cheques, os piques são grandes. Só que eu não vou ser salvo e o pastor também não foi. O pastor que me fez aqui não vai também. Está entendendo? Ele está negociando posição na casa de Deus. E se tiver um pobre que mora num barraquinho, cheio do Espírito Santo, que estiver um paralítico e ele manda levantar, o paralítico levanta, porque ele tem a unção do Espírito Santo de Deus. Agora eu quero vos dizer, entre eu que tenho posição ou esse homem que tem o Espírito Santo, aleluia, quem é que está diante do Senhor como homem de Deus? É eu. E vou morrer no inferno. Meus pastores, Jesus Cristo te ama. Valorize o Espírito Santo de Deus. Valorize esse irmão, essa irmã. A igreja hoje não tem mais o poder do Espírito Santo. Vocês me ignoram, mas eu chamo a atenção. O poder do Espírito Santo é subjugado dentro da igreja. É negociado. Quando o pastor da igreja fala, é Deus. Ainda que ele falou baseado em fatos que ele ouviu. O Senhor sabe disso. Mas esse ano, Deus quer um concerto de nós, pastores, nós, igreja, porque Jesus Cristo vem buscar a igreja, não vem buscar os pastores. E a igreja é feminina. E eu vos amo. Eu oro por vocês, pastores e pastoras e obreiros. Eu sou pó e cinza, mas a misericórdia do Senhor é a causa pela qual eu não sou consumido. Que o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, fale aos vossos corações. Que o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, alegre aquilo que vocês ouviram e meditaram quando eram crianças, quando a igreja tinha ensinamento. Lembra-se de quando os senhores disciplinaram alguém porque cortou o cabelo, e hoje vocês dão ceia em casa e dão cargo para essas pessoas, vocês estão em pecado. Porque São Mateus 5,37 dizer do crente é sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. Ontem você disciplinava uma jovem, uma irmã, e cortava o cabelo. Disciplinava, excluía da igreja, pastor, porque ela usava um brinco, ou porque via a televisão, colocava bobs, uma coisa na cabeça. Senhores, hoje a igreja está brincando. Piercings, anéis, colar, nos tornozelos, nas orelhas, no pescoço, nos braços. E essa pessoa entrega ceia para a igreja, pastores. Pastores, em o nome do Senhor Jesus Cristo,
Os senhores não conheceram a Deus. Quem não conhece a Deus não pode fazer a obra de Deus. Aquilo que era pecado no antigo tempo, 30, 40 anos atrás, continua sendo pecado hoje. Está entendendo? Quem estiver fazendo isto hoje está em pecado. A igreja do Senhor Jesus é santo. É a noiva do Cordeiro. Ore pelos pastores, igreja. Ore pela nação, pelo presidente, pelo mundo, pelas políticas deste ano. Ore por mim, eu sou carente das vossas orações. Ore pelos enfermos, cancerosos. Se Deus desejar curar, Ele vai curar. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a família, que Deus abençoe os jovens, crianças e adolescentes, que Deus abençoe os pastores, que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo.